Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um prazer enorme ver todo mundo por aqui. Hoje com pessoas ilustres aqui. Claro, nosso convidado, Marcelo Takahashi. E a gente tem alguns aqui, o Sérgio, tem bastante gente aqui. O Wildner sempre com a gente, o Fábio. Coisa boa. Sempre todo mundo aqui junto com a gente. A gente tem um orgulho muito grande, assim, um prazer enorme ver todo mundo por aqui. É sempre um prazer muito grande ver todos vocês por aqui. E hoje, né, a presença mais do que ilustre aí do Marcelo Takahashi, que sempre atende às nossas solicitações, a nossa gratidão desde já. E hoje a gente vai fazer uma live mais do que especial para fechar com chave de ouro essa série de lives que a gente já fez aqui essa semana toda, a semana desde a semana passada, né? Desde a semana passada, a gente fazendo essa série de lives aqui de aquecimento para o nosso workshop. Então, desde já, a nossa imensa gratidão. E Takahashi-san, por gentileza, considerações iniciais. Boa noite aí, de novo aí, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E principalmente aí para o pessoal aí que está nos assistindo aí, que com certeza numa sexta-feira, nesse horário, para estar aqui com a gente, é porque tem, né, interesse em estar conhecendo e querendo se aprofundar no assunto, né? Então, espero poder aí, de alguma forma, poder contribuir, passar um pouquinho aí do meu aprendizado aí nesses quase 30 anos aí de profissão, de sistema total de produção. Maravilha. Gratidão, Takahashi. Yoshida. Bom, primeiramente, gratidão a todos presentes. Takahashi-san, que, pelo menos para mim, que 18 anos de Toyota, 5 anos de Japão de treinamento, fiz Kaizen de 400%. Quando eu conheci Takahashi-san para valer num evento lá da Brasa, né? Treinamento de fornecedores, eu baixei a cabeça e falei assim, nossa, eu achava que sabia, tem que aprender mais, e passou a ser uma inspiração. Gratidão, Takahashi-san. Eu que agradeço. Desses 18 anos de Toyota, tive treinamento no Japão, altos e baixos, mais baixos do que altos, né? E na sequência eu conto um pouco dessa história, mas é importantíssimo a gente estar inspirado para poder fazer um trabalho legal, né? Então, contamos com vocês aí na sequência da live. Gratidão a todos. Maravilha, gratidão, Takahashi, Yoshida. Estamos aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o André Borgomoni, né? Eu trabalhei por 14 anos na Toyota, lá que eu conheci o Takahashi, Yoshida, e nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar. Eu sou engenheiro de formação, né? Mas o meu foco mudou bastante durante a vida, né? E isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí, depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e inteligência emocional, que a gente entende que constrói com esse casadinho aí, a gente constrói uma base muito sólida para as empresas darem verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade. E isso a gente tem, né, passa tudo isso nos nossos treinamentos, e a nossa maior satisfação é olhar as telas abertas aqui e ver uma série de alunos nossos, Sérgio Pansieri, o Wildner, tem uma série de... Serginho está aí participando? Serginho está aí, é nosso aluno. Serginho está aí, é nosso aluno. Gratidão, Serginho. Entre outros aqui, a nossa gratidão imensa por estarem aqui, sempre prestigiando a gente. Então, eu vou dividir a tela com vocês só para fazer aquele aquecimento da nossa live, para animar um pouquinho aqui. Hoje, o tema da live, Inspirando Equipe Unida, com Marcelo Takahashi. E aí, Marcelo Takahashi, que trabalha na Vale, né, o Business Management System Advisor. E hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é a empresa de autoconhecimento que eu tenho junto com a minha esposa. E juntos estamos construindo aqui o Lean Emocional. Certo, Yoshida? Eu primeiro fiz uma grande mudança em mim, né? Vocês estão vendo aí. O Takahashi me conheceu desse jeito aí, maior, bastante maior, mas hoje, com autoconhecimento, a gente conseguiu quebrar algumas correntes que a gente carregava e facilitou muito a vida. E ajudei algumas pessoas também, inclusive o Yoshida, que deixou de ser aquela pessoa cheia de medo, né? No meu caso, eu tinha medo de errar, medo de não saber o suficiente, tinha um monte de crenças limitantes, estava atrapalhando bastante a minha vida.
E num determinado momento, uma coisa que marcou e foi uma virada de chave é você tem um sonho grande, né? Tem um propósito grande. O que você está fazendo para realizar isso? Então, aí eu senti que faltava reafirmar o meu compromisso com o propósito, né, de desenvolver pessoas e desenvolver a economia através do nosso trabalho. Então, para isso, tem que se livrar de todas essas correntes, dessas crenças limitantes e começar a construir isso dia a dia. Né? Gratidão a todos. Gratidão. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Unilever, a Bosch, a Votorantim Cimentos, a Electrolux, entre outras empresas. E, indo no nosso tema aqui, existem muitas barreiras de comunicação que ocorrem com muita frequência entre os níveis da empresa. Então, o chão de fábrica não fala com a gerência, não fala com diretoria, sempre existe uma série de barreiras e isso atrasa demais a vida da empresa, é um problema gravíssimo que existe. E a solução disso é quebrar essa barreira para integrar a empresa como um todo, né? Mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz para conquistar esse negócio aí? Não é tão simples assim, mas aproximar as pessoas, ter uma comunicação não violenta e o senso de pertencimento, quando as pessoas se sentem importantes para o todo, isso é fundamental. Assim a gente começa a colocar no caminho essa integração entre todas as pessoas, entre todas as pessoas do grupo. Né? E aí sim a gente consegue unir a equipe inteira com o foco num objetivo coletivo, o objetivo principal, que é o objetivo coletivo, o objetivo da empresa, e mostrando a importância que cada membro tem, a ação de cada um para o todo, para o coletivo, e não simplesmente para o individual, e não simplesmente porque é importante para a minha carreira, para a minha parte pessoal, para a minha vida pessoal, e sim porque é importante para o todo. E aí sim, a gente, inspirando a equipe unida, conquistamos a empresa inteira engajada para atingir qualquer objetivo. Esse que é o princípio, a gente entender os anseios de cada um, entender os anseios de cada membro da equipe, valorizar cada um deles para atingir o objetivo coletivo e não individual. Isso que faz a grande diferença, que faz com que a empresa fique realmente engajada e esteja apta aí a realmente atingir os objetivos necessários para a empresa. E aí eu pergunto para vocês, como sempre, se isso faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live, quais as perguntas que vocês têm aqui para trazer para o Takahashi-san, para o Yoshida fazerem esclarecer aqui para vocês. E eu quero que vocês coloquem aqui tudo no chat para a gente trazer aqui para a nossa live, fazer essa live o mais interagida possível, mais juntos, né? A gente fazer essa live juntos o máximo possível. E vou lembrar que amanhã a gente tem o nosso workshop em linha emocional, que vai ser das 9 da manhã às 18 horas. A gente vai estar aqui nessa bancada, por isso que eu estou aqui na casa do Yoshida, a gente vai estar aqui atrás nessa bancada, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, para que na verdade, um gostinho aí, uma amostra de como é que funciona o treinamento. Lembrando, esse workshop é totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação. Mas, para isso, precisa fazer a inscrição. Então, clica aqui. Ainda tem algumas vagas, então clica aqui, faz a inscrição, é rapidinho. Você se inscreve e amanhã a gente vai estar junto nesse workshop mais do que bacana. Tá certo? Então, coloca aqui para a gente quais as expectativas de vocês para essa live, se faz sentido que a gente começou a conversar aqui, que a gente vai conduzir essa live aqui de uma maneira muito bacana. Desde já a gente agradece quem pode estar com o monitor aberto, quem não pode também está tudo certo, mas é sempre melhor a gente poder ver com quem a gente está falando. Tá certo? Então, gratidão. Yoshida, está contigo, vai lá. Gratidão a todos pela presença, gratidão, Takahashi-san. Eu vou fazer uma introdução. Nós precisamos de resultados expressivos, precisamos de uma empresa competitiva, etc. Né? E a comunicação é importante. E durante a minha carreira eu aprendi lá com o nosso diretor Takahashi-san que nós temos que harmonizar com o ambiente. E eu, particularmente, sou uma pessoa que não harmonizava com o ambiente, porque olha só a história, né? Depois de ter uma infância difícil, estudar com muito sacrifício, cheguei na Poli, formei engenheiro de produção, entrei na Toyota dizendo assim, vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Arrogante demais, né, gente? A verdade é que demorou 13 anos para me tornar gerente nessa empresa aí,
e porque eu tinha os gaps emocionais, fui para o Japão num treinamento de 5 anos, aprendi técnica de monte, né? Aprendi também um pouco de cronograma, promoção de atividade, PDCA, e não dava certo, né? Não andava. Daí, putz, perdi um filho faltando 3 semanas para nascer no meio. Aí o Yoshida virou aquele cara resmungão, chato, que não harmonizava com ninguém, sabia um monte de coisa, mas não sabia fazer dar resultado. E um belo dia eu fui para a Argentina, saiu um resultado de 400%, achei que era o cara agora de novo, estava no topo de novo, daí conheci Takahashi-san, falei, nossa, eu sei bastante coisa, mas o Takahashi-san é espetacular. Como é que eu posso, né, ser uma pessoa melhor a partir de agora? Eu comecei a me preocupar com isso. No meio do caminho apareceram mais 3 palavras super importantes, além do harmonizar: coragem, serenidade e sabedoria. Quando que eu aprendi isso? Quando eu perdi o filho faltando 3 semanas para nascer, e a história é assim, gente. Tem coisas que eu não posso mudar, por isso eu tenho que me conformar, eu tenho que ter serenidade para aceitar. As coisas que eu posso mudar, eu tenho que ter toda a energia e coragem para ir lá e mudar, né? E no meio desse conjunto, também sabedoria para dosar a serenidade, dosar a coragem e conduzir tudo que eu faço da melhor forma possível. Hoje nós temos o nosso linha emocional, que a base é técnica, promoção de atividade e a parte emocional. A gente podia, as 3 áreas têm que estar no mais alto nível, né? Mas antes de começar a live, nós conversamos rapidamente com o Takahashi-san. A parte emocional, o sentimento das pessoas é importantíssimo, né? Então, acho que discorrer sobre isso, discorrer como é que a gente faz as pessoas harmonizarem, ter senso de pertencimento, ter coragem, ter serenidade e sabedoria, né? Todo esse conjunto, né? Já está emocionado. Funcionar para valer, né? Então, por favor, Takahashi-san, vamos começar, então. Muito bom, muito bom. Pegando esse gancho que você está né, comentando a respeito de coragem, e isso não estava aqui na minha lembrança ou nas minhas anotações do que a gente podia conversar sobre hoje. Mas, justamente pegando esse ponto que você falou, logo no começo, né, quando eu fui aprender o sistema TOTA de produção, e uma das primeiras aulas é justamente os veteranos lá da Toyota, aqueles velhinhos lá de 30, 40 anos de chão de fábrica, né? Falou, vou te ensinar a fazer, Né? Kaizen, né? Então, Kaizen é uma das palavras aí que a gente usa muito aí no TPS, no sistema TOTA de produção. E o velhinho que me ensinou a começar a pensar em fazer Kaizen, ele falou que tem 3 palavras básicas para você poder realizar um Kaizen, fazer um Kaizen, né? A primeira delas é coragem, ele falou para mim. Você tem que ter coragem. A segunda palavra que você tem que pôr em mente é desafio. Challenge, né? Se desafiar, Isso. né? E a terceira palavra é trabalho em equipe. Se você não conseguir juntar as 3, você não consegue realizar um Kaizen. Por quê? Porque você tem que ter coragem justamente para desafiar o status quo, né? E pensar em algo diferente. Isso não é fácil. Então, precisa ter coragem para isso. E tem que torear o sentimento das pessoas também, né? Exatamente, você tem todo esse ambiente, né? Porque as pessoas não querem mudar, né? O desafio é justamente enfrentar tudo isso, porque o que você mais vai ver, o que mais vai acontecer é a negação. Todo mundo não quer fazer, por que tem que fazer? Eu não sou pago para fazer isso, né? Não sei, então, não sei isso não também. sei fazer, né? Então, superar esse desafio faz parte também. E o ponto principal, que é o tema do assunto da discussão hoje aqui, é justamente a questão do trabalho em equipe, porque sozinho você não consegue fazer, não vai conseguir fazer essa melhoria, ele falava para mim, né? Então, eu aprendi o Kaizen dessa maneira, né?
E aí você comentando aí da sua própria história aí do seu aprendizado, Sim, falando sobre essa questão da coragem, me veio aqui a memória aí para comentar, já que o tema hoje é trabalho em equipe. E a questão da coragem, né, Takahisa? Em 2014, Mayumi Sanda Denso, que é também super famoso, importante no sistema, no grupo Toyota, né? Ele um dia virou para mim, Yoshida, sabe o que está faltando para você? Está faltando ter coragem. Enche o peito, dá um passo para frente todo dia, com firmeza, né? Depois de mais de 20 anos de carreira, a gente cai nessas armadilhas de fraquejar e o pessoal tem que lembrar a gente que tem que ter coragem, né? Por favor, Takahisa. O Dudu, André, vamos Oi. aproveitar aqui, né, que eu acho que tem bastante gente interessada, né, no TPS, no próprio Toyota Way. Sim. Como o Edu tem aquele original ali atrás, ó, Opa, esse é vamos bacana. abrir ele aí, né? Toyota Sim, Way. sim. Eu tenho esse aí também em casa aqui. E abre na página que mostra aí os pilares, né? Lê aí, acho que o pessoal não vai conseguir enxergar, então lê aí, quais são esses 5 itens que Bom, aparecem tem dois grandes círculos, né? Melhoria contínua e respeito pelas pessoas. São essas duas bolinhas aqui, tá, pessoal? E depois tem desafio, Kaizen, Genchi Genbutsu, respeito e trabalho em equipe. Né? Pois é. Aí Então, sim, deixa eu só ler as frases vai de lá. cada um. Né? Bacana, Desafio. vai lá. Nós constituímos uma visão de longo prazo, enfrentando desafios com coragem e criatividade para realizarmos nossos sonhos. Kaizen. Melhoramos as operações de nossos negócios continuamente, sempre direcionado para inovação, né, e evolução. Genchi Genbutsu. Praticamos Genchi Genbutsu. Vamos à fonte para encontrar os fatos e tomar as decisões certas. Construímos consenso e atingirmos, né, para construirmos consenso e atingirmos as metas no nosso melhor tempo. Respeito. Respeitamos os outros, fazemos todos os esforços para entendermos uns aos outros, nos responsabilizamos e fazemos o melhor que podemos para construir confiança mútua. Trabalho em Bacana. equipe. Constituímos o crescimento pessoal e profissional. Compartilhamos as oportunidades de desenvolvimento e maximizamos o desempenho individual e de equipe. Fantástico Muito essas frases. bom. Pois é. Por que eu pedi, né, para o Dudu, pro André, né, ler esse material aí? Isso eu comentei com vocês, né? Para mim, o grande diferencial do trabalho que vocês estão fazendo e divulgando é justamente falar menos da questão da ferramenta, porque a gente ouve muito falar sobre, de novo, Kanban, A3, Vale Stream Map, BBB, Bobobó, enfim, todas as ferramentas da Toyota, mas se fala muito pouco, ou se ensina muito pouco, o background, né? O que está por trás dessas ferramentas. E aí, de novo, não tem nada errado com relação às ferramentas da Toyota. Tem que saber, tem que praticar, precisa entender. Mas a ferramenta por si só, né, ela não gera o resultado ou ela não dá sustentabilidade, né? Por isso que em pouco tempo as pessoas acabam desistindo, achando que já eu fiz o que tinha que fazer, né? Não Esse dá muito sistema aí, certo esse negócio. esse tal de Lean, de TPS, não dá certo, não é para a minha empresa, não é para o meu negócio, né? E acaba deixando passar. Vou pegar um exemplo muito simples, que é o próprio 5S. 5S deve ter aí, brincando, mais de 60 anos aí essa metodologia, né? E até hoje as empresas patinam com isso, batem cabeça, né? Justamente por não conhecer o conceito e o propósito. E aí, voltando a essa questão do trabalho em equipe, eu presumo que vocês também conheçam essa história, mas a Toyota, logo o pós-guerra, foi a bancarrota, né? Não é nenhuma novidade, pô, é um país que não tem recurso natural, não tem nada, né? É uma ilha, nasce um japonês, outro cai no mar, de tão apertado que é o país lá, assim.
E se eles não pensarem coletivamente, não agirem coletivamente, a empresa, né, o país, a empresa não ia sobreviver às Exatamente. intempéries naturais ao que aconteceu lá. Esse Você livro vai lá, aqui, viu, pois não. Takahata-san, é o DNA da Denso, né? O DNA da manufatura da Denso. Mayumi-san, que é nosso patrono, né, nosso certificador, construiu esse negócio aqui. Como é que nasceu a Denso, pessoal? Exatamente nessa crise que o Takahashi-san está falando, a crise no Japão do pós-guerra estava tão grave que a Toyota teve que desmembrar uma divisão inteira, que era a divisão de partes elétricas, né, que é a Denso Partes Elétricas Gerais, né? E a Denso nasceu desse jeito. Foi para a bancarrota, caiu na rua, tinha que sobreviver num ambiente hostil, né? Meu pai não podia mais cuidar de mim, fui parar na rua e eles nasceram assim, para nunca mais passar por esse tipo de perrengue, né, essa dificuldade. Nós juntos, né, 1.400 e poucas pessoas que fundaram a Denso, disseram assim: nós vamos trabalhar para ser uma empresa verdadeiramente forte e modelo nesse país, né? E hoje, né, na história da Toyota, lá na Toyota me falava assim, para a Toyota ser forte, ela precisa de fornecedores fortes. E a Denso, que era Toyota, é o fornecedor mais forte da Toyota, né? E esse forte está fundamentado justamente no trabalho em equipe, na atitude, no sentimento e propósito, né, de construção mesmo, né? Pois é. Então, assim, eu acho que é exatamente isso, né? Seja no caso da história da própria Denso, que é uma parte do corpo, né? Um Da braço Toyota, da exatamente. própria Toyota, né? Eu acho que esse é o ponto que quem não conhece o tema Toyota de produção ou quem fala sobre Lean, como não conhece ou não entende ou não ouviu falar, não sabe o quão importante essa questão desse tema do trabalho em equipe faz parte do processo do sistema de implementação desse sistema de gestão. Então, de Exatamente. novo, não adianta falar de Kanban, de todas as ferramentas, sem entender que uma das bases, o alicerce disso tudo é o trabalho em equipe. Por isso que está nesse livrinho verde que você acabou de mostrar, por isso que Exatamente. está no DNA da Dens, né? Eu acho Também. que esse é um ponto importante. Tem uma outra curiosidade que é legal. Não sei se você tem um pedaço de papel, uma caneta aí para mostrar para o pessoal. O Dudu que morou e sabe japonês e sabe escrever o kanji, escreve o kanji de hito, de Sim, pessoa. sim, sim. Sabe escrever esse kanji aí, ô Dudu? Tá Não sei se aqui. vai dar para ver, mais um pouquinho para cima aí. Não dá pra... Isso, olha lá. Tá São dois aqui. tracinhos ali, ó, né? Isso. Isso, tá aí, dois tracinhos. É um risco e uma perninha dele. Isso, é um risco e uma perninha. E aí isso eu aprendi do meu avô, não sei se você também aprendeu essa, Dudu, mas esse kanji, esse ideograma de pessoas, do jeito que está escrito, são dois tracinhos, né? Exatamente. Um suporta o outro, um segura o outro, Que legal, né? né? Então, para, né, a cultura chinesa, porque o ideograma, o kanji veio da China, mas para a cultura oriental, para o japonês, as pessoas sozinhas, elas não se sustentam. Ela depende das outras para conviver, para se sustentar e para, né, seguir Para se tornarem o caminho fortes, e a né? vida. Isso, para se tornar forte, né? Porque a gente é frágil e a gente é interdependente, um depende do outro, né? E é Exatamente. isso que esse ideograma, esse kanji representa. Então, de novo, a base de tudo, né, está nessa questão do trabalho em equipe, da unidade, né, de um ajudar o outro Sim. para assim poder enfrentar esses desafios que aparecem no dia a dia na vida da gente, né? E olha só, um dos fundamentos dois pilares do trabalho em equipe. Compromisso com educação e desenvolvimento. É um, né? Respeito pela pessoa, construir poder consolidado como uma equipe. Ou seja, Pois é.
a força das pessoas, né, forma um conjunto muito mais forte do que cada um, a somatória dos indivíduos, né? Então, vocês aí que têm como é que eu posso falar, esse legado que vocês querem deixar aí, de passar o conhecimento, né, do sistema Toyota de produção na sua origem, por favor, não desvirtuem, né, como esses outros aí que só vendem ferramentas, só vendem um montão de blá, Banalização blá, de blá. ferramenta, né? Isso, falar um pouquinho mais do conceito nesse sentido, de explicar o que está realmente por trás de tudo isso, porque é isso que Sim, faz a sim. diferença, Né, tá? por exemplo, o 5S que Takahashi falou agora há pouco, né? Tem as palavras-chave lá, segregar, organizar, etc., né? Mas para que existe isso? Para poder fazer gestão, para poder desenvolver as pessoas, para garantir a qualidade, para garantir a segurança antes da qualidade até, né? Para garantir a entrega ou a confiabilidade da sistemática de trabalho e ainda, né, obter resultado de custo. Só isso, né? Não é limpar porque vem visita, né? Pois Porque é. eu preciso enxergar, por exemplo, que a máquina está vazando óleo e eu preciso deixar ela em boas condições, né? Para ter um É, resultado bom. pegando esse exemplo que você está dando, né, do 5S, na verdade o 5S se não é o tataravô, é o bisavô do sistema de gestão, veio muito antes do próprio TPS, né? Sim, sim. Se não nasceu antes ou nasceu logo depois, ou junto com o próprio PDCA, que você já comentou, mas enfim, são sistemas que vêm antes dessas nomenclaturas, ou desses modismos que estão acontecendo hoje, né? Então, acho que é nesse sentido mesmo que a gente tem que entender mais a fundo, né? O pessoal põe sempre a ferramenta na frente na verdade, que ferramentas são técnicas, né? Para ganhar a luta, só a técnica não resolve. Eu tenho que querer ganhar a luta, eu tenho que saber a técnica certa para ganhar a luta e eu tenho que ter todo mundo preparado e organizado para aplicar o golpe na hora que precisa, né? Daí a gente ganha a luta, né? O TPS, na verdade, ele foi desenvolvido e desenhado com base nessas 5 palavras aí que você acabou de ler, que, né, está escrito no livro do Toyota Way, sim, né? sim. E para vocês, eu tive a grata sorte de poder trabalhar, né, diretamente na produção, na linha de montagem, Sim, foi com onde eu certeza. comecei a minha carreira. Assim, se não tem essa questão do trabalho em equipe, né, você não consegue montar o carro. A grande verdade é essa. E é bacana, né, vocês que também tiveram essa oportunidade de estar no Gemba, né, vendo lá o carro ser montado, Sim, sim. é aquela loucura na montagem final, porque toda hora o andão é puxado, tem um pedindo socorro lá, fala, deixei a peça cair, espanou a rosca do parafuso, Esqueci de passar o chicote. não clipei direito aqui, né, a lanterna não está acendendo, o motor não funciona. Tem um Então, monte de vira e coisa mexe, acontecendo ao mesmo tempo e não é alguém tem que isso? resolver, né? Todo mundo Pois tem que é, trabalhar para e, resolver, né? e aí entra a questão do trabalho em equipe, porque tá lá o team leader, né? Tá lá o supervisor, tá lá o gerente, tá todo mundo Manutenção. ali falando assim, e aí, o que é? O que está acontecendo? O que está pegando? O que você precisa? Né? Então, assim, você vê nitidamente essa questão do trabalho em equipe funcionando, rodando para sair o carro perfeito no final da linha, né? Exatamente. Então, de novo, se fala muito pouco disso, né? Por E aí, se exemplo, não se pratica, se não se ensina isso, aí vai falar que o TPS ou Lean não dá certo, mas não é porque não está se usando todos os conceitos, né? É isso aí. Só um detalhe aí, né? Traduzindo, para quem não sabe, Andon é um placarzão grande que aponta como que está o andamento de cada ponto da linha, tá? Onde está funcionando, onde está Como, parado. como um placar de campo de futebol mesmo. É um placarzão lá que fica mostrando com luz e também tem parte sonora, né? Às vezes aí tem alarme quando para.
mas é um grande placar que mostra como é que está o andamento da linha em cada ponto da linha, tá? Para quem não conhece, traduzindo. Vai. Obrigado, é isso aí mesmo. Bom, nesse processo aí do Kaizen, né? A gente falou lá do trabalho em equipe e desafio, né? Então, a gente, se não tem meta, não tem por que eu quero resolver isso, né? O que eu, né, vou ter de resultado com isso, a gente fica lá todo mundo, tá com problema, né? E se tem problema, a gente tem uma sistemática de trabalho bonita, acende o andon, registra tudo quanto é papel, e depois ninguém resolve esse problema, né? Tem problemas minúsculos, micro, tem problema tamanho médio, tem problema grande, né? Mas se o trabalho em equipe, né, o pessoal não se desafiar para resolver, desde os pequenininhos, intermediários e grandes, não precisa nem ter sistemática, né? Porque se ninguém vai resolver nada, para que eu estou gastando energia para pendurar um andão na parede? Estou criando departamento XYZ e se todo mundo fica um olhando para o outro, é sua vez, é sua vez. A minha parte eu já fiz. Né? Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Né? Aí começa a desandar, né, a fábrica, né? Tem um outro entendimento errado, né? Na verdade, não errado, né? Mas que eu acho que é complementar essa questão do trabalho em equipe, porque todo mundo consegue enxergar o trabalho em equipe quando, por exemplo, né, 2, 3, né, um grupo de pessoas tem o mesmo objetivo e todas elas se juntam, né, para alcançar aquele objetivo, né? Então está correto esse conceito, esse entendimento em relação ao trabalho em equipe. Agora, o grande ponto que eu aprendi, né, vivenciando o sistema Toyota de produção em relação ao trabalho em equipe, é justamente que eu, né, tenho as minhas fragilidades, os meus defeitos, né, as minhas dificuldades, e se eu não tiver alguém, que seja o Edu, que seja o André, né, o par meu ali do grupo, que vai conseguir me cobrir nessas dificuldades, nessas falhas, né, nesses pontos fracos que eu tenho, né, a coisa não sai de forma perfeita. Entendi. Então, para mim, o grande mérito dessa questão do trabalho em equipe, mais do que um grupo de pessoas unidas para enfrentar um desafio, para atingir um alvo, um resultado, sim. Na verdade, é um grupo de pessoas todas deficientes, né, com as suas dificuldades, mas que juntas, né, elas são interdependentes e uma ajuda a outra justamente superar esse desafio ou essa dificuldade que eu tenho. O exemplo que vocês estão dando é muito bacana, sim, né? Sim. Que o Edu é mais tímido, mas quer ser sempre conta a história. Exatamente. Aí o André é mais boca aberta, fala pá, né? Um ajuda o outro e tá aí, ó, a dupla aí fazendo um negócio bacana. Legal, né? Acho que esse é o ponto do trabalho em equipe, né? Exatamente. Cada um usando a sua parte mais forte. E o que é legal disso, né? O ambiente onde eu posso falar da minha fraqueza. Porque a minha fraqueza porque eu sei que alguém vai me ajudar a complementar o que eu não sei e até me ajudar a melhorar nesse ponto que eu estou fraco. É um ambiente que não é sadio, né? Se eu mostrar fraqueza, todo mundo vem e massacra, né? Aproveita que sabe qual que é o ponto fraco e massacra. Agora, se a gente sabe o ponto fraco de cada um, a gente também sabe o ponto forte de cada um também, né? Aí combinar a forma de trabalhar, onde se usa todos os pontos fortes de forma estrategicamente ordenada, que gera esse trabalho espetacular, né? E também, você vê um cara que é bom numa coisa e você se inspira nele, né? Que é o tema de hoje, né? Eu não sei fazer isso, mas olha só como o cara faz. Nunca pensei de fazer daquele jeito. Né? Não é tão difícil assim, eu vou tentar. Passa a ser inspiração também, né, Takahisa? Teve um episódio, uma situação em Indaiatuba, que caiu um temporal lá na cidade. O Twister, né? Lembro dele. E alagou, e foi um escarcéu. Estragou né? um monte de carro. No dia seguinte, bicho,
boa parte do time não veio trabalhar. Por quê? Porque estava lá com os seus problemas, as suas dificuldades em casa. E como vocês também conhecem, né, a linha de montagem, as supervisões são divididas em tapeçaria, né, o trim, o chassis e a final. Quando a gente, antes de começar a produção, foi contabilizar a quantidade de mão de obra, tinha time que estava completo, mas o time da final estava faltando uns 3 ou 4. E aí não dava para rodar a linha, bicho, porque se está faltando um operador num processo, como é que faz? Chega naquela etapa lá, porque como é que monta? A linha é um escravos de Jó, né? E se tem uma parte do escravos de Jó que está incompleta, não anda a linha. E aí junta a liderança, né, a supervisão, fala, e aí, como é que faz? Está faltando gente e não vai dar para rodar. Como é que a gente vai fazer? Aí o supervisor falou, não, pode deixar que eu entro na linha, né, que eu cubro parte do processo, mas eu preciso de gente me ajudando a cobrir. Então, assim, foi uma movimentação do time, falando assim, não, pode deixar, então, você vai para a posição, você pode entrar, que eu cuido de 2 linhas daqui para frente, né? Até a gente dar um jeito aí de trazer gente, manda ir buscar de táxi, liga para o carro, fala, ó, eu sei que você está com dificuldade aí, a gente vai, né, a empresa vai dar o suporte que você precisa, mas agora eu preciso de você na fábrica, né? Então, assim, de novo, se você não tem esse espírito de equipe, se você não tem esse compromisso, né, não só com o indivíduo, né, na parte familiar, particular dele, mas ele também entender que ele faz parte da equipe, né, do processo na empresa, e isso tem que andar junto, né, as coisas não andam do jeito que deveria. Então, essa questão, e por que eu faço questão de falar isso? Porque, de novo, isso para mim é o grande diferencial de tudo isso, né? Que é o que vocês chamam aí de linha emocional, né? Eu posso ter a melhor ferramenta, o melhor equipamento, a melhor fábrica, mas a grande diferença está no time, está nas pessoas. O fato de eu ter, na época, né, o melhor time gerava o melhor resultado. Esse é o grande diferencial. É isso aí. E esse exemplo que o Takahashi colocou aí é fantástico, porque por mais que o problema de casa seja importante, ele não pode ser mais importante que o coletivo, que é o da empresa. Isso faz toda a diferença na hora que tem que resolver os problemas que estão lá, tem que estar todo o time lá. Depois, individualmente, a gente vai resolver de todo mundo. Claro, é importante em casa? Óbvio que sim, claro que sim, mas existe um propósito maior, porque se o da empresa não está resolvido, a gente não vai ter a garantia que vai receber o salário, e isso pode dar problema para todo mundo, isso é complicado para todo mundo, isso vai dar problema, talvez algumas pessoas consigam suportar aí um atraso no salário, um atraso no recebimento, mas nem todo mundo consegue. E isso é importantíssimo a gente entender que o coletivo é sempre maior do que o individual. Isso é fundamental. Eu vou lembrar aqui que amanhã a gente tem o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas precisa fazer a inscrição. Está aí o link no chat para vocês, clica no link lá, é rapidinho, faz a inscrição, ainda tem algumas vagas, você pode participar junto com a gente amanhã, que vai ser das 9 da manhã às 18 horas. A gente vai fazer 4 dinâmicas com vocês, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando com a parte emocional, que é uma amostra, aí, que é um gostinho de como que funciona o nosso treinamento em linha emocional, que no final a gente vai estar oferecendo, mas esse workshop é totalmente gratuito, que vocês podem participar à vontade. Deixa eu ir aqui no chat, ler um pouquinho aqui, senão depois o pessoal me puxa a orelha, briga comigo, não é legal. Aí, bastante gente se colocando aqui, Gentil, Tamires, né, dando boa noite aqui, o Ronei, Rony, Alessio, todo mundo dando um oi aqui, o Jackson, boa noite, abençoada para todo mundo. O Ademar Yamagami, ó, Ademar Yamagami que teve ontem com a gente, colocou o Candia aí para todo mundo entender. Gratidão, Ademar, estamos juntos. O Lucas Viana, 5S é básico, é introduzido na Toyota desde a integração.
é verdade. Respeito pelas pessoas, trabalho em equipe, está grifado em cada quadro de informação e apresentação. É verdade, muito bem. O Reinil colocando aqui pessoas com as capacidades corretas para cada posição correta. É exatamente isso que a gente precisa. Esses nomes que você está falando, tudo da Vale, hein, bicho? Tudo da Vale. O pessoal eu sei. prestigiando vocês. A gente mandou individualmente o convite para todo mundo lá. Muito bem. O Sérgio está rindo porque ele recebeu também. Olha lá, chega aqui. Esse papel do líder, identificar o ponto forte e ponto fraco é importantíssimo. Cada pessoa, o resultado é excelente, fantástico. O Fábio Maciel aqui, seria a oportunidade de liderar, aproximar o time. É isso mesmo, Jackson. Acredito que todas as peças são importantes, trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado total. Fantástico, é isso mesmo, Jackson. Muito bom. O Gilberto aqui colocando, muito bacana o tema, tá gostando muito. Tiago, juntos vamos muito mais longe. É isso aí, vamos mesmo que junto uma equipe é muito mais, okay? O conceito né? Junto, uma equipe, ela vale muito mais do que cada membro individual sozinho. Então, junto, a gente não tem 100% de cada um. A gente tem 120%, 130%, porque a equipe unida vale muito mais do que cada indivíduo dando o seu máximo. Isso que é o grande ponto, isso que é o que está sendo colocado aqui, fantástico. A gente fica muito grato em saber que vocês também estão entendendo assim. O Edmilson, parabéns, gratidão. O Mike Suel colocando aqui, a coletividade, o trabalho em equipe é fundamental para qualquer tarefa seja realizada em determinação. A equipe consegue trabalhar de forma que seus integrantes saibam exatamente o que a outra está fazendo, suas ideias e esforços direcionados no objetivo em comum. Exatamente isso, fantástico, muito bom. E o Paulo colocando aqui que as pessoas, nosso recurso maior, exatamente, né? Paulo Pimenta aqui colocando o nosso recurso maior, é o recurso principal de cada... Da VLI, né? Da VLI, opa, Paulo Pimenta da VLI. Gratidão, Paulo. Isso aí, muito legal. Então, tá com vocês de novo, gratidão. E continuem colocando aqui as perguntas de vocês que a gente vai trazendo aqui para o Takahashi responder, tá bom? Será que é interessante eu ler daqueles 2 pilares trabalho em equipe, as subfrases? Eu vou dar uma lida rápida aqui. Leia aí, por favor. Da parte de compromisso com educação e desenvolvimento. Frase 1. Desenvolvimento do funcionário. As pessoas... Aí uma frase histórica do Eiji Toyoda, né? O fundador do meio da história, né? As pessoas são o patrimônio mais importante da Toyota e o fator determinante da ascensão e queda. Se você não trabalhar direito as pessoas, você pode ascender ou cair, né? Outra frase interessante, das 3 frases, né? Liderança consciente. Não adianta nada, né? Aqui, a alta direção é apenas um sinalizador com bandeira. Com a decisão de e quando a decisão de negócio é tomada, de nada adianta ter essa bandeira se ninguém segui-la. Então, a gente tem que construir, né, um ambiente onde as pessoas acreditam, né, no propósito da empresa, na missão da empresa, né, e isso aí faz parte da missão individual de cada um, né? Outra frase que também é legal, desenvolvimento pela delegação. Então, a gente não dá tudo mastigadinho, delega uma atividade, a pessoa tem que parar, pensar, se desenvolver, né? E com isso ela acaba crescendo. Faz parte do respeito, né, Takahashi-san? Que se a gente não dá condição para ela crescer, ela está sendo desrespeitada, né? Acho que é legal falar sobre isso, né? Não, eu acho que esses pontos que você está trazendo, né, que está escrito aí no Toyota Way, são justamente alguns pontos que não se explica quando se fala, né, do sistema de produção ou do Lean. Eu vejo muito as empresas infantilizarem ou menosprezarem o pessoal operacional da base, né? Eles não são capazes, são... Pois eu até entendo que a gente vem de uma cultura ou de uma condição onde as pessoas com mais dificuldade econômica ou que tiveram
menos possibilidade de poder, né, fazer um segundo grau ou uma faculdade, acabam exercendo atividades braçais, né? Exato. E justamente acaba trabalhando na área de execução produtiva. A gente chama até o cara de peão, né? Mas eu acho que esse é o outro grande diferencial do sistema Toyota de produção, né? Que, na verdade, em vez de ele valorizar o cara de cima, ele valoriza e dá voz e ouvido para o cara de baixo. Que bom, né? Que legal. Porque é justamente esse cara que faz a grande diferença para o resultado, para a construção dessa questão do time e tudo mais, né? Tem uma outra história que eu conto, e vocês sabem disso também. Na Toyota, obrigatoriamente, por questão até, inclusive, de segurança, como EPI, se usa boné, não é isso? Exatamente. Não sei se é a causa do André estar desse jeito, mas uma dos motivos de eu ter perdido o meu cabelo é o uso constante de boné, né? Nesses 15 anos que eu trabalhei na Toyota. E não estou culpando a Toyota por causa disso, não. Né? Eu acho que fazia parte. Mas por que eu estou contando essa história? O fato da gente usar boné na Toyota, a gente é identificado, né, o cargo de liderança, pela faixa que tem na lateral do boné, não é isso? Exatamente. A quantidade de faixas determina a sua patente, né? Seu nível, né? Exatamente. Né? Aí o supervisor ele tem uma faixa mais grossa, que geralmente é branca, não sei se mudou, mas na minha época era branca. O grupo líder, né, que está um nível abaixo da supervisão, tem a faixa amarela, que também é grossa, né, só a cor que distingue, então branca e amarela. O team leader, que é o cara que está realmente na linha apoiando lá, esse cara tem uma faixa um pouquinho mais fina amarela e uma um pouquinho mais grossa também. Ele tem 2 faixinhas no boné, não é isso? E o operador, o peão, chamado peão, ele não tem faixa nenhuma. O boné ele é liso, não é? O gerente da fábrica, o diretor, aí dali para cima, né? Qual que é o tipo de faixa ou estrelinha que tem no boné? Nenhuma, vocês lembram? Né? Acho que era nenhuma, pois é, né? Não Nenhuma. tem, é da branco. Então, assim, é o mesmo nível que o nível do executante, o do peão. E foi uma situação interessante, porque vira e mexe eu estava, né, na fábrica e justamente o meu boné não tinha identificação, ou seja, eu era peão mesmo, né? Para quem não conhecia e olhava, era peão. E aí tinha um dos fornecedores que esse pessoal de compras levava lá para a fábrica, né? Enfim, fornecedores batendo nas minhas costas, falando assim, vem cá, chama lá o seu gerente lá que eu preciso falar com ele. Estava falando com o gerente da planta, só isso. Não, mas vai lá, chama, batendo nas costas, fala, chama lá o gerente lá, pô, quero falar com o cara. Falei, pois não, o que você... Não, eu não quero falar com você não, eu quero falar com o gerente. Por que você quer falar com o gerente? Não, está dando um problema aqui em determinada peça, tal, eu quero explicar para ele. Chama ele lá, pô, né? Eu posso falar. Não, eu não quero falar com você não, eu quero falar com o gerente. Eu sei que a liderança aqui tem identificação, faixa no boné, e a sua não tem, então não é com você que eu tenho que falar, né? Mas por que eu estou contando essa história, né? Porque legal, justamente esse é o conceito do sistema Toyota de produção, né? Do gerente para cima, diretor, presidente, ele tem a mesma identificação do peão do chão de fábrica. Porque é justamente o peão, né? E eu não estou usando a palavra peão com demérito, muito pelo contrário, é o cara mais importante da fábrica, né? Tão importante quanto um gerente, um diretor. Então, acho que esse é o grande diferencial. Por que é importante, né, Takahashi-san? Porque 100% do que passa na operação passa na mão do colaborador peão. Né? Ele que cria o valor, né? Transformando o valor. Né? Que agrega, né? Valor de verdade agrega valor. Ele, né? Quem agrega valor de verdade exatamente. É ele. Antes é todo suporte. Não pode de jeito nenhum ser desrespeitado, maltratado. Né? Então, reforço essa questão, de novo, que está nas entrelinhas, ou que está aí no manual do Toyota Way, essa questão do trabalho em equipe,
que, assim, eu já li vários livros, já falei com vários consultores, já assisti vários treinamentos aí de Lean, de TPS. Dá para contar nos dedos quem realmente abrange esse assunto, reforça e fala, né, disso como uma dos instrumentos ou ferramentas ou metodologias que fazem parte do sistema total de produção, né? E que é pouco explorado, né? E o Takahashi-san, tem uma frase aqui que eu vou ler aqui que também é boa. Da parte do respeito pelo indivíduo, né, realizando o poder consolidado como uma equipe, respeito pela humanidade e criatividade. Dentro desse item, tem uma frase que eu acho que vale a pena ler aqui. A vida de uma pessoa é uma soma de tempo. 1 hora apenas equivale a uma parcela da existência de uma pessoa. Os funcionários dedicam preciosas horas de suas vidas pela empresa. Portanto, temos de utilizá-las com eficácia, ou estamos desperdiçando as suas vidas. Né? Pois é. Ou seja, não permitir que ela se desenvolva ou não usar de forma eficiente esse recurso é um desrespeito, né, à vida dessa pessoa. Né? É a frase do Eiji Toyoda, né? Da parte dos anos 50, né? Do pós-guerra, né? Que levantaram... Alguém levantou a mãozinha aí, ó. Tem uma mãozinha levantada. Escreve até, aqui, não? Alisson, escreve no chat aqui que eu leio. Pode colocar aqui que a gente fala. Tá? Esse é meu parceiro aqui na Vale, hein, bicho? Maravilha. Isso aí me ajuda pra caramba. Coisa Legal, boa, estamos juntos. Maravilha, deixa eu ler um pouquinho aqui. Ó. O Jander Frota. O que é aconselhável para elevar o nível dos colaboradores? RH seria uma saída, fazer parceria? Treinamento e respeitar as pessoas. Isso, acho que mais importante do que isso, tá, Jander? É dar voz, escutar o que o colaborador lá precisa, qual que é a dificuldade dele, qual que é a necessidade dele. Aí é uma mina de ouro, né? Escutar a dificuldade que o operador lá da máquina tem, que o cara que está ali na linha de frente ali tem. Essa é a mina de ouro. Né? Acho que o Takahashi e o Yoshida concordam com isso. Essa é a grande mina de ouro, dar voz para quem está ali na linha de frente. Né? Exatamente. Lembrando, né, que por que ele é o mais importante da empresa? Porque ele é que põe a mão no produto que vai para o cliente final. Exatamente. Se ele quiser sabotar, ele sabota. E vai passar. E não adianta falar que não vai, né? Por mais que tenha um monte de barreira, né? É complicado. Então, ele tem que ser muito bem tratado. Não pode ser, infelizmente, como acontece em boa parte das empresas, né? A turma base paga... Opa, o Alisson aqui. Não, o Lucas Viana. Sim, Jader, treinamento... já colocou aqui, treinamento. O Erivan, treinar no dojo. Lembrando aqui, o Takahashi... Aí, ó, o dojo. Falando no dojo. Né? O Tiago, isso se chama empoderamento das pessoas e, com isso, comprometimento de cada colaborador. Fantástico, Tiago, é exatamente isso. Na hora que a gente coloca o empoderamento, a gente está colocando responsabilidade junto. Né? A gente passa o empoderamento, mas passa a responsabilidade junto. E isso faz com que a pessoa se sinta comprometida. Fantástico a sua colocação, é isso aí mesmo. Né? Não tem faixa nenhuma, agora usam capacete, Takahashi-san. Lucas Viana colocando aqui, agora capacete. Tudo bem. Isso aí. Obrigado. Muito bem. Não sou a favor de segregação com patente, barará, tá tudo certo. Lucas, Edivana, tá, só identificação. René, se puderem pesquisar ciência do desempenho humano, vai em cheio com linha emocional, legal, vamos dar uma olhada, bacana. Leio, o Alisson Luz comenta sobre a frase que 9... Frase 9? Perdão? Frase 9, Edu... Bom, desculpa, não deu para entender direito. Essa frase que 9... não entendi. Desculpa, não entendi direito aqui. Rodrigo, nesse momento de pandemia, não podemos nos reunir com o time na operação. Como podemos dar voz à equipe?
existem várias formas de fazer isso, Rodrigo. É só criar canal, tá? Pode ser por e-mail, pode ser por mensagem de voz no WhatsApp, pode ser de qualquer forma, né? Só que precisa ser criado esse canal, colocar isso muito claro para todo mundo que é possível fazer dessa maneira, tá? Deixar isso disponível para todo mundo, a melhor maneira. Se for por telefone, se pode se falar por telefone, ou WhatsApp, qualquer outra forma, tá tudo certo, né? Isso não é problema nenhum. É claro, né? A gente tem aqueles conceitos de quando era possível, né? A gente junta, né, todo mundo lá na reunião do Açaíte, no começo do dia, tal, fala, mas se não dá para fazer desse jeito, cria outros canais, né? Isso aí não é impeditivo para dar voz a quem precisa ser ouvido, né? O Adriano, ao longo de 17 anos na Toyota, aprendi muito sobre isso, o fator humano, bacana, importante numa empresa, maravilha. O Adriano, respeito é a base sempre, sem dúvida, respeito é a base sempre para todo mundo. O Felipe, a história de greve dos caminhoneiros, onde perguntaram ao TACA que a Toyota parou antes de todas as empresas e o devolutivo dele de quantas greves tem no ano é perfeita. O que foi isso aí, Takahashi-san? Já é para você, essa aí direta. Nossa Senhora. Assim, bom, em relação às greves, tem várias histórias aí, né? Uma delas que é histórica, que o próprio... Porque a gente tem muito expatriado, né? Que vem lá do Japão dar suporte para a gente. E você quer ver um cara suando frio, desesperado, ver a fábrica parar por questão, né, sindical, do sindicato ir lá e bloquear a entrada do pessoal. Tem uma situação lá em Datuba, um case nosso, que o pessoal justamente, e aí de novo, você vê a força da equipe, né? De falar, não, a gente vai entrar, a hora que juntou um bolo ali, né? De 30, 40 funcionários liderados por um supervisor ou por um encarregado, enfim, pelo grupo, e o cara foi para cima do portão de entrada, falando assim, nós vamos entrar, bicho, não tem sindicato que pare. Então, teve uma situação que a gente enfrentou dessa maneira. Legal. Essa questão específica, quando teve a greve do transporte, aí, no caso, né, rodoviário, e a gente é extremamente dependente né, da rodovia, dos motoristas de caminhão, e aí vocês, principalmente o André aí, que trabalhava com fornecedor, sabe disso, o nosso estoque em fábrica é contado em horas. De hora em hora vem caminhão para abastecer a fábrica, para fazer a fábrica girar. Então, é natural e é normal, no primeiro momento que deu essa paralisação geral dos caminhões, a fábrica parar justamente por falta de estoque, né? Mas o problema... Se só Pois não, vai lá. uma rota não vir peça, não dá para produzir, né, Takahashi? Exatamente. Faltou um parafuso, eu não monto o carro, né? Mas a questão não é enxergar o problema de, tá, eu tenho um estoque baixo e aí numa situação dessa a fábrica parar. É justamente o contrário, né? Eu sou tão eficiente, né, que numa condição dessa, o problema ele logo vem à tona. E aí, no caso específico da greve de caminhões, de caminhoneiros, é um fator pontual, né? Ele não é sistêmico. Então, tudo bem, nessa situação, talvez a Toyota tenha sido a maior prejudicada entre as montadoras, mas eu tenho certeza que se você contabilizar no ano, né, no período todo, esse é o menor prejuízo que a empresa tem. O que a gente está ouvindo agora, por exemplo, essa questão da pandemia, é que não só as montadoras, mas outras empresas estão parando por falta de componente eletrônico aí dos chips aí, né? Porque tudo agora no carro é baseado em eletrônica, em computador, e por causa desses chips de memória, muita montadora está parada. E a Toyota, de um problema que aconteceu lá no tsunami em 2000 e não sei quanto, entendeu e aprendeu que isso aí era um item que ela mesma tinha que ser autossuficiente.
Então, a Toyota é uma das montadoras que hoje não está tendo esse tipo de problema que as outras estão tendo, né? Porque Então, tem acho que... produção própria de chip, né? Exatamente, né? E assim por diante. O ponto, né, que aí o pessoal fica pegando a exceção e querendo dar lição na Exato, regra, né? A exato, regra é isso é, aí. perde dinheiro, a regra é, a Toyota ganha porque tem estoque baixo, porque consegue ser, né, mais lean, o estoque é em horas, aí ganha dinheiro o ano inteiro. Aí pega a exceção da greve, que não é todo dia que acontece, né? Pega a exceção da greve, aí tá fazendo Agora, bobagem. Quem tá fazendo bobagem é todo mundo, todo o resto, né? pois Todo o é, resto mas ganha dinheiro todo dia. esse exemplo que você deu é bacana, porque não sei de onde que tiraram, né? Que falou que a Toyota não tem estoque. Isso é uma grande mentira. Quem falou essa besteira aí, né? E por que eu falo isso, né? E vocês também sabem disso. 100% dos parafusos e porcas que são utilizados, né, nos Corollas, nos Yaris, no Corolla Cross agora, aqui no Hilux. Brasil, Hilux, seja de for, vem todos do Japão, estou mentindo? Não, é isso aí. 100% é importado. Por quê? Porque tem uma qualidade, um passo, tem todo um porquê, um critério de se definir a utilização de porca e parafuso lá da matriz do Japão. Mas, enfim, a gente sabe dos problemas alfandegários que tem no país, a gente sabe aí dos canal de Suez aí que o navio fica parado e aí interrompe o tráfego né, Para o mundo, a né? passagem de navio. A gente sabe que enquanto o navio está vindo, ele vai pegar uma onda que a gente já viu isso, de container e tudo para o mar, porque a onda, né? Ou seja, tem uma série de perdas. Parafuso, pelo menos eu não sei como é que está agora, mas na minha época eu tinha 6 meses de estoque. Aí você falou, pô, mas você tem 6 meses de estoque de parafuso? Não é possível. Qual que é o valor do parafuso? Uma porcaria. Pois é, não tem cabimento eu parar uma empresa, uma planta, por falta de um parafuso. Então eu estoco. Mas por quê? Porque o meu lead time é grande, porque tem uma série de riscos agregados a isso, né? Agora, eu não vou estocar motor, eu não vou estocar pneu, coisa que eu tenho local, que gera espaço e que vai me dar dor de cabeça de eu estar administrando isso. Então, assim, tem que tirar esse negócio, de novo, esse conceito errado, de que a Toyota não trabalha com estoque. Não, a Toyota trabalha de forma para que ela seja o mais eficiente possível. Essa é a grande diferença. O grande ponto, né, que todo mundo, que é legal todo mundo entender, é que o estoque é diretamente ligado à confiabilidade do teu fornecedor. A capacidade do sistema de trabalho, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é claro, se a peça é importada, você demora lá 3 meses, 2 meses para importar, você tem que ter um estoque mais alto, não tem jeito. E fora que a gente está no Brasil, tem greve no porto, tem canal amarelo, vermelho, mais ou menos, operação padrão todo ano que vai negociar salário lá, e tal, ou seja, torna esse fornecedor não confiável. Então, não sendo confiável, você tem que aumentar o estoque. Quando o fornecedor é de alta confiabilidade, está próximo da tua linha de produção, aí você pode ter o estoque em horas, em minutos, né? Porque você não depende de uma estrada. É claro, se o fornecedor está muito longe, você tem estrada, você pode ter acidente, o caminhão pode tombar, pode ter acidente de outros veículos que vai travar o teu caminhão. Então, isso torna esse fornecedor menos confiável que aquele que está lá vizinho, né, ou no parque de fornecedores, entregando de 15 em 15 minutos na tua linha diretamente. Esse é o caso extremo de alta confiabilidade, que dá para ter uma entrega a cada 15 minutos sem estoque. Aí o estoque é zero, ok. Mas na hora que você tem qualquer dificuldade na linha, né, na linha de entrega, né, no fornecedor, seja a confiabilidade do fornecedor ou do transporte até chegar na tua fábrica, você tem que aumentar o estoque, não tem jeito. Regra simples, regra básica. Ou seja, tudo tem que ter regra muito clara. Não ter regra, não ter padronização, não ter procedimento, que é o problema. Então, às vezes a gente pensa que ter padrão dá trabalho, documentação, não sei o quê. Mas não ter padrão gera desperdícios e perdas
muito maiores todos os dias, né? Todos os dias. Até amanhã, né, nós vamos mostrar aqui, né, mais de 1000% de produtividade, porque eu não faço... Tem que dar spoiler, né? Não posso falar, não era para falar. Não, então, e aí, por que eu fiz esse comentário, né? Porque, de novo, tá? Vocês, como ex-Toyota, como entendedores do assunto, né, não podem chegar o que a maioria faz ou fala, de falar de 7 desperdícios, e que um dos 7 desperdícios é o estoque, e que na Toyota não tem estoque, não tem desperdício. Isso é uma grande mentira, né? Vocês não podem contar essa mentira, pelo amor de Deus. Não. E assim, já fica a dica, né, do que eu expliquei, como é que é o estoque, né, para ninguém sair fazendo bobagem. Na Toyota é estoque zero, então vamos deixar estoque zero aqui, vocês vão parar a linha de vocês. Então não faça isso, por favor, que é a maior bobagem que pode ser feita. E olha só, pessoal, né, murir, murar e mudar, né? O 7 desperdício está lá no mudar, né? Murir e murar é mais de 80% dos problemas que existem na empresa. Eu tenho que atacar eles. Por isso que no nosso treinamento a gente dá muita ênfase para murir, que é a condição que não dá para trabalhar, e a incerteza, né? Ou seja, eu tenho que construir uma situação onde é possível trabalhar, né, controladamente, de forma eficiente. Daí que depois que eu conseguir pôr isso no trilho, que eu começo a falar em mudar, né? Nos 7 desperdícios, né? É isso aí. Deixa eu só passar rapidinho no chat aqui, ó, o Paulo, de forma segregada, precisamos estar com o time, Se o time está no Gemba, nós também precisamos estar lá. Pode ser. O importante é, como o Takahashi sempre fala, o importante é dar resultado. Se isso dá resultado, ok. Se isso não dá resultado, esquece, para. E a gente né? vai Precisa ter um porquê estar no Gemba, né? Tem que ter um porquê para estar no Gemba. Não vai lá porque alguém falou que é bonito. Só então, para seguir uma regra que não tem sentido. É. Você vai lá para resolver um problema, criar consenso, né? Ver o problema, entender qual que é o problema, criar o consenso de como vai resolver. Né? É isso aí. O Thiago Henrique aqui, o importante é todos os colaboradores seguirem o comportamento chave e o 5S. É sim uma ferramenta fundamental para chegarmos no assistente sucesso, sem dúvida. Sem dúvida. É o começo disso tudo. Né? Primeira coisa, como Yoshida fala aqui, trabalho padrão em 5S. Esses são os dois primeiros passos que se dá. Não anda um separado do outro. E não dá para fazer mais nada se não tiver trabalho padrão em 5S. Também é do teu time aí, Takahashi-san. Da Vale Canã dos Carajás. Muito bem, valeu. Luiz, muito bem lembrado, Marcelo, a respeito das patentes, me lembro bem que na Vale Itatiba de Minas, Cauê, aonde estou desde CVRD. Bom, não entendi nada, mas beleza. Frota, Messi, qual o nível de TPM hoje na Toyota? TPM, nível de Total Production Maintenance, TPM. Sempre a resposta, pessoal, depende de onde eu estou para onde eu vou. Então, cada empresa, cada setor tem um nível, né? E cada nível é administrado, né, de forma diferente. Na Denso, por exemplo, tem até uma diretoria corporativa que cuida de TPM. Né? Mas a lógica eu tenho que ir coordenando e nivelando, né, e criando atividades... E as boas práticas das empresas eu vou levando e comunizando dentro da empresa. Em outras palavras, não vamos criar um monte de Frankenstein, né? Um monte de coxa de retalho, Frankenstein, não sei o quê. As boas práticas têm que ser também comunizadas dentro da empresa, né? De manutenção, inclusive, né? TPM também. Né? Maravilha. Bom, na minha época, pegando um pouquinho desse tema aí, né, essa questão da TPM não era uma atividade exclusiva só do pessoal de manutenção, né? O pessoal operacional também tinha as suas responsabilidades de estar checando o nível de óleo, de estar checando temperatura de motor e tudo mais, né? Então, acho que
Tem essa parte. E tem outra questão que, principalmente na Toyota, se trabalha com o conceito ou estratégia da preditiva. Sim, sim. Então, não necessariamente se troca tudo no período que foi determinado pelo manual do fabricante. Isso aí tem um estudo, uma avaliação e um acompanhamento que vai garantindo a preditiva no sentido de garantir que o equipamento não vai te deixar na mão, né? Viu, Takahashi-san? E até um complemento, né? O operador, cuidados diários, ou Nichijou Rosen, né, em japonês, é como se fosse a mãe cuidando do filho, né? Quando o filho está com Exatamente. febre, aparece um sintoma mais forte, chama o médico, que é manutenção, né? Mas, de Isso forma aí. geral, né, a preventiva é levar para os periódicos, cuidado. E mesmo porque quem mais conhece o seu equipamento é o usuário, é a gente dirigindo o carro. Quando, né, Sim, começa a dar ruído, alguma coisa, a gente conhece o carro da gente, a gente sabe o que está acontecendo, né? Eu acho que não é diferente, não é para ser diferente. É bem por aí, é isso mesmo. e a conscientização passa por aí, pelas pessoas, né? Cada pessoa cuidando de cada detalhinho, né? Gente, o papo tá maravilhoso, mas já passamos 10 minutos aqui, eu só percebi agora. Tá? Então, ó, Renato Cansado, Felipe, Valclecir, Valclemir, o Tiago, gratidão, vocês colocaram aqui as colocações de vocês, tá maravilha, isso mesmo, né? Muito bacana, mas o nosso tempo esgotou. Takahashi-san, gratidão, peço as suas considerações finais aqui para variar. Fantástico a live, muito bacana, de muito valor aqui, muito valor, altíssimo valor para todo mundo. E a reação do pessoal aqui é a maior prova disso. Gratidão. Considerações finais. Bacana. Não, só de novo agradecer aí essa oportunidade que vocês estão me dando, né, de estar podendo fazer essa troca aí de conhecimento. Na verdade, eu falo um monte de besteira aqui, mas eu aprendo muito também, né? E reforçando que, para mim, a grande sacada do sistema Toyota de produção, e isso eu falo, repito, e foi assim que eu aprendi, que o P do TPS, todo mundo traduz Toyota Production System, né? E, na verdade, é Toyota People System, né? Porque o que faz a produção são as pessoas. Então, só reforçando de novo, né? Pessoas, o grande diferencial está nas pessoas. É isso aí. Gratidão, Takahashi-san. Gratidão, Takahashi-san. Yoshida. E pessoas passam a vida inteira, né, acumulando conhecimento e valores, né? E valorizar isso, registrar bem, respeitar isso bem, tratar de juntar bem esses conhecimentos e entregar para a próxima geração bem entregue é o nosso propósito. E todo mundo que se preocupa, né, em ter um país melhor, precisa buscar eficiência, e a eficiência não vem só através das ferramentas, vem através de sistemática de trabalho, sistemática de produção e principalmente, né, desenvolvimento no mais alto nível das pessoas. Então, sempre contem conosco, né, nessa grande jornada, que é uma vida toda para desenvolver, e se a gente fica tentando reinventar a roda, né, do zero, pode desperdiçar uma vida inteira, né? Então, eu percebi isso quando eu comecei a entender que a nossa vida é importante, o conhecimento é importante. Eu comecei a entender a importância de até vencer minha timidez, meus medos, as minhas limitações, né, para entregar, né, para as pessoas algo que potencialize e capacite essas pessoas a se desenvolverem, né, ou seja, vão começar a brilhar, captar mais brilho, e cada pessoa brilhando está inspirando outras pessoas a brilharem também, e de brilho em brilho, e passando bem o brilho para a próxima geração, perpetuando conhecimento, respeitando as gerações que carregaram esse conhecimento até hoje, nós vamos construindo um país melhor, uma sociedade melhor, e todo mundo que entender isso, né, nós gostaríamos muito, né, que se juntem, né, a Winners Alliance, né, a Aliança dos Vencedores, que é a aliança para construir, né, esse mundo melhor que nós precisamos. Né? Não é porque é bonito, porque ganha dinheiro, não sei o quê. É porque a sociedade precisa evoluir, precisa ser melhor.
Gratidão. Muito bem, gratidão a cada um de vocês que está aqui com a gente. Sexta-feira à noite, gelada, pelo menos aqui em Curitiba está geladíssimo, tá? E vocês aqui com a gente, despendendo o tempo de vocês, então a nossa imensa gratidão. Takahashi-san, principalmente, gratidão. Gratidão imensa aí, o Takahashi, que sempre atende aí as nossas solicitações. E o nosso propósito é exatamente esse, a gente conseguir transformar, impactar as pessoas para que sejam verdadeiros transformadores, solucionadores de problemas, que isso faz com que a gente transforme o lugar que a gente está, transforme o lugar que a gente trabalha, transforme a cidade que a gente mora, o estado que a gente mora, o país, se a gente quiser, a gente transforma até o mundo, depende só de a gente querer de verdade, e não depende de porcaria de político nenhum, ficar falando que o problema é A, B, C, depende é da gente, a gente que faz a diferença. Cada um de nós alcançando a plenitude de vida. É exatamente isso. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Amanhã a gente tem o nosso workshop, está todo mundo mais que convidado, eu sei que a grande maioria aí já está inscrito. Quem não se inscreveu, está aí no chat o link para vocês se inscreverem, ainda tem algumas vagas, fiquem muito à vontade de estar com a gente. Amanhã, o dia inteiro, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês e deixamos aqui o nosso aplauso para vocês, porque vocês que são os responsáveis por essa live. Abraço aí. Imensa gratidão, valeu. Até amanhã, valeu, todo mundo aqui de volta. Gratidão. Até amanhã. Valeu. Pessoal, tchau. Gratidão, Takahashi-san. Valeu, tchau, Valeu. tchau. Gratidão.